Quer aprender a calcular a área de figuras planas de uma maneira fácil que você não vai esquecer? Então fique ligado neste vídeo porque nossa aula hoje é sobre matemática. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Na aula de hoje discutiremos como calcular a área de figuras planas e eu utilizarei o método infalível que eu apliquei com meus alunos do ensino fundamental e que eles aprenderam e não esqueceram-se até hoje como calcular a área de figuras planas. Vai ser muito fácil. E não se esqueça, para manter-se ativo e informado de tudo que acontece aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. E para nos ajudar, marque aqui no gostei, assim o YouTube entende que nosso vídeo é bacana e compartilha para outros colegas. Conto com você. Então vem comigo para a nossa discussão. Vamos falar sobre área de figuras planas. Eu coloquei todo enfeitadinho aqui para ficar legal, né? Mas vamos lá. Qual que é o conceito de área? Área é a quantidade de superfície que uma figura ocupa. Então, quando a gente pergunta o que é área? A quantidade de superfície. Não estamos falando da quantidade de comprimento, não estamos falando aqui da distância, não. É a quantidade de superfície, uma área plana, por exemplo. Numa área plana que tanto foi pintado, que tanto foi calçado, que tanto foi gramado. Então, isso é a área. Que tanto foi cercado. Então, quando a gente faz uma medida dentro de uma superfície, em quantidade de superfície ocupada, a gente está calculando a área, ok? Para aprendermos o que é área e como calcular a área, a gente tem que partir desse ponto aqui. Esse quadradinho que tem 1 metro de lado. Todos sabem que um quadrado tem os 4 lados iguais, ok? Então, um quadradinho que tem 1 metro de cada lado, ele recebe um nome especial e específico na matemática. Um quadradinho de 1 metro de lado é aquilo que na matemática nós chamamos de metro quadrado. Então, um quadradinho de 1 metro é 1 metro quadrado. Mas o que é isso que você escreveu, professor Davi? Na verdade, eu escrevi isso aqui, ó, O que significa o M, pessoal? O M significa metro. Mas esse 2 aqui em cima, quem estudou potência, sabe que um número elevado à segunda potência é um número elevado ao quadrado, não é isso? Então, assim, pensa se eu tivesse que escrever assim, 1 metro quadrado, olha o tamanho da frase. Então, tipo assim, quem trabalha com matemática, o cálculo é bem rápido e o raciocínio bem rápido também. Então, nós utilizamos essa forma de escrever. A gente vai colocar o número, vai colocar o metro e vai colocar o 2 em cima para demonstrar que é um metro quadrado. Por que é um metro quadrado? Porque é um quadrado de 1 metro. Então, repita comigo aí. 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro. Repita de novo. 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro. Você nunca pode esquecer isso, ok? Então, sempre que eu calculo área, eu vou calcular o resultado em metros quadrados. Se fosse só metros, a área de um lugar é 5 metros? Não, não existe. 5 metros é comprimento. Agora, superfície é metro quadrado, ou seja, um quadradinho de 1 metro. Vamos fazer, assim, uma análise nessas figuras aqui. Quantos quadrados de 1 metro de lado possui cada uma das figuras? Deixa eu deixar mais próximo aqui para facilitar para a gente fazer esse cálculo. Vamos lá, quantos quadrados de 1 metro tem aqui? Tem 1, 2, ou seja, tem 2 quadrados de 1 metro. E o que é um quadrado de 1 metro, gente? Um quadrado de 1 metro é 1 metro quadrado, ou seja, um quadrado de 1 metro é 1 metro quadrado. Então, aqui nessa figura, se eu tenho 2 quadrados de 1 metro, eu tenho 2 metros quadrados. Porque o quadradinho é esse aqui que representa que é um quadrado. Vamos para essa figura aqui. Eu tenho, ó, todas 1 metro, para mostrar que é 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadrados de 1 metro. Se eu tenho 6 quadrados de 1 metro, eu tenho 6 metros quadrados, ok? Porque 1 metro quadrado é um quadrado de 1 metro. Ok, pessoal? Então, vamos fazer agora o mesmo nas figuras abaixo. Nós iremos descobrir quantos quadrados de 1 metro tem em cada figura. Só que, por exemplo, vamos chegar aqui nessa figura. Aqui tem 3 quadrados de 1 metro. Ok? Mas, poxa, eu não vou escrever isso tudo. Então, em vez de escrever 3 quadrados de 1 metro,
eu digo que eu tenho 3 metros quadrados, porque um quadrado de 1 metro é 1 metro quadrado. Vamos para essa segunda figura aqui. Quantos quadrados de 1 metro eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 quadrados de 1 metro. Então, eu tenho 8 metros quadrados. Vamos para a próxima. Quantos quadradinhos eu tenho aqui de 1 metro? 1, 2, 3, 4. 4 metros quadrados. Professor Davi, mas se os quadradinhos for de 2 metros? Então, não vale essa regra aqui. Aqui a gente está descobrindo os quadradinhos de 1 metro. Então, um quadradinho de 2 metros é 2 metros quadrados? Não. Repara que esse quadradinho aqui, ó, olhem comigo. Esse quadradinho aqui, ele tem 1 metro aqui e 1 metro aqui. Qual que é o lado dele? 2, não é 2 metros? Aqui é 2 metros. Se aqui é 2 metros e aqui é 2 metros, aqui é 2 e é 2. Então, é 2 metros quadrados? Não. Acaba que são 4. Então, por isso que eu só posso usar essa regrinha para quadradinhos de 1 metro, tá bom? Então, se eu tenho 4 quadradinhos de 1 metro, eu tenho 4 metros quadrados. Tá vendo que aqui eu risquei esse monte de 1 metro em volta? Tudo em volta aqui tem 1 metrozinho? Esses aqui eu não coloquei. Por que que eu não coloquei? Porque, tipo assim, pessoal, se aqui é um quadrado, eu não preciso da medida desse, desse e desse. Um quadrado tem os 4 lados iguais. Então, se são iguais, aqui é 1 metro, 1 metro, tudo é 1 metro. Então, eu tô te retirando esses aqui para ficar mais visível a imagem. Então, se aqui é 1 metro, tudo é 1 metro. Quantos quadrados de 1 metro tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12. Eu tenho 12 quadrados de 1 metro. Então, eu tenho 12 metros quadrados, ok? Vamos para a próxima figura. Quantos quadrados de 1 metro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 quadrados de 1 metro, 20 metros quadrados. Agora, essa última aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 quadrados de 1 metro, então eu tenho 10 metros quadrados. Ok, pessoal? Então eu descobri quantos quadradinhos de 1 metro tem em cada figura. O que eu acabei de fazer aqui, na verdade, não foi contar quantos quadradinhos de 1 metro cada figura tem. O que eu acabei de fazer foi calcular a área, sabia? Por que que eu calculei a área? Calcular a área de uma figura é descobrir quantos quadrados de 1 metro ela tem. Isso mesmo. Para você descobrir a área de uma figura, você irá descobrir quantos quadrados de 1 metro ela tem. Então, se você chega em um lote, em um muro, para calcular a área, para você descobrir a área daquele muro, a área daquele lote, você tem que descobrir quantos quadrados de 1 metro ele tem. Nesses desenhos aqui, eu calculei a área, eu contei quantos quadrados de 1 metro tinha. Então, eu calculei a área, porque sempre eu vou dizer assim, calcular a área é descobrir quantos quadrados de 1 metro aquele espaço tem, ok? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular com uma única medida no lado. Então, você já sabe que eu não estou contando quadradinhos, eu estou calculando a área, porque o meu cálculo de quadradinhos ele é muito mais abrangente, ele é a forma de eu encontrar a área de uma figura. Então, nós temos 3 retângulos aqui. Vamos lá, para esse primeiro. Nós vamos calcular agora sem estar escrito 1 metro. Por quê? Se aqui são 2 metros e tem quantos quadradinhos? 2. Então, se eu tenho 2 quadradinhos e 2 metros, cada um vai medir 1 metro, entendeu? Aqui, são 3 quadradinhos e 3 metros. Então, quer dizer que cada um vai medir 1 metro. Então, eu não preciso escrever 1 metro. Eu vi que a parede tem 2 metros, então quer dizer que tem 2 quadradinhos de 1 metro. Então, quantos tem aqui? 6 quadradinhos de 1 metro, ou 6 metros quadrados. Aqui, se tem 3 metros, eu tenho 3 quadradinhos de 1 metro. Se tem 5 aqui, ó, são 5 quadradinhos de 1 metro. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 quadradinhos de 1 metro. Então, eu tenho 15 metros quadrados. Mas por que toda hora coloca metro quadrado, professor? Não é só colocar 15? Não, eu tenho que colocar metro quadrado. Porque quando eu coloco metro quadrado, eu indico que aquilo é uma área, ok? Que é 15 quadradinhos de 1 metro. Se eu escrever 15 metros pode ser o tamanho de uma corda que você compra. 15 metros pode ser o tamanho de um fio.
Mas 15 metros quadrados é uma área de 15 quadradinhos de 1 metro. Então, sempre que eu me referir à área, eu preciso colocar metros quadrados. É claro que tem outras unidades, tem centímetros quadrados, mas a gente vai começar com o metro, beleza? Então, vamos para esse terceiro aqui. Eu tenho 5 metros e 5 quadradinhos, ou seja, cada um mede 1 metro. E aqui, cada um também mede 1 metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5. Depois a gente fala T1, T2, T3, T4. Aqui tem 35 metros quadrados, ou seja, 35 quadrados de 1 metro. Repara que a gente vai fazendo, igual esse aqui que é grandão, a gente vai começando a ter umas maneiras mais práticas de resolver. Vou falar sobre isso. E nesse caso aqui, que a gente não tem as medidas dos quadradinhos, tipo assim, não tem os quadradinhos desenhados aqui dentro, tá vendo? A gente só tem a medida dos lados. Dá pra fazer? Vamos lá. Aqui esse retângulo tem 3 metros por 4 metros. Não tem os quadradinhos desenhados, entendeu? Mas assim, mesmo não tendo os quadradinhos desenhados, eu sei que esse aqui tem 3 metros, eu tenho 3 pedaços de 1 metro. É ou não é? Para dar 3 metros, eu tenho que ter 1 metro. E para dar 4 metros, eu tenho que ter 1 metro 4 vezes. Então eu não preciso saber que aqui ver o desenho dos quadradinhos para saber, ó, que vai ser desse jeito aqui, ó. Tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 metros quadrados. E aqui, não preciso desenhar, mas se são 2, ó, tá vendo? E 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 quadradinhos de 1 metro, 10 metros quadrados. E esse grandão aqui? Se tem 4, ó, 1 metro, 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 1 metro. Vamos lá? Mesmo sem os desenhos, eu consigo calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 metros quadrados. Lembra que no final daquela anterior eu falei que você aí... Eu sei que você já tá... Não, professor! Se você pudesse falar comigo, não, tem um jeito mais fácil de fazer. Então, é isso que eu quero explicar para você agora. Quando a gente pega isso aqui, é aquele mesmo que a gente fez, um negócio como esse, eu não preciso calcular um por um, tipo assim, 1, 2, 3. Aqui é fácil. Mas esse aqui que é grande... Existe uma forma mais fácil de a gente fazer. Por exemplo, vamos pensar que isso aqui é um prédio, beleza? Aqui está a entrada do prédio, aqui tem as janelas bonitinhas do prédio, tá vendo? Um prédiozinho. Esse prédio é o primeiro andar. Primeiro andar. Tem quantas casinhas no primeiro andar? Quadradinhos no primeiro andar? 1, 2, 3. Tem 3 quadradinhos no primeiro andar. E o prédio tem quantos andares? 2. Um andar, 2 andares. Então, 2 andares com 3 quadradinhos cada um é 2 vezes 3. Ou seja, se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou ter 6. 6 quadradinhos de 1 metro, 6 metros quadrados, ok? Vamos para esse segundo exemplo. Um prédio, tá vendo? Prédio com as janelinhas bonitinhas. Ok, tudo prédio. Aqui embaixo, no primeiro andar, eu tenho 5 quadradinhos. Mas quantos andares eu tenho nesse prédio? Eu tenho 3 andares. Todos iguais. Então, eu tenho 3 andares e cada andar tem 5 quadradinhos. Então, eu tenho 5 quadradinhos em 3 andares. Então, eu tenho 5 quadradinhos vezes 3 andares. 5 vezes 3, 15 quadradinhos de 1 metro, ou 15 metros quadrados. Agora, essa grandona aqui. Aqui é um quadradinho, tá vendo? O primeiro andar. O primeiro andar tem 7. Eu não preciso contar, já está escrito aqui. Tem 7 quadradinhos. E são quantos andares? 5 andares. Então, 7 quadradinhos vezes 5 andares. Gente, eu estou usando o X aqui. Tá vendo esse X? E estou usando a bolinha. Porque alguns de vocês talvez multipliquem com X, outro com bolinha. Mas se a gente que já está no ensino fundamental, médio ou faculdade, a gente usa bolinha, beleza? Então, 7 vezes 5, que são 7 quadradinhos em 5 andares, vai dar 35. Ou seja, 35 quadradinhos de 1 metro, 35 metros quadrados. Agora vamos para aquele outro que não tinha os quadradinhos. Aí você se depara com esse exemplo aqui. Poxa, eu não sei, não tem quadradinho para o prédio. Eu não sei, eu não consigo ver, tipo assim, os andares. Eu preciso ver os andares para eu poder fazer o desenho do prédio, né? Tipo, gente, você não precisa ter esse desenho para saber que esse primeiro andar tem quantos quadradinhos? 4. E quantos andares tem o prédio? 3.
Então, assim, eu não preciso ter esse desenho para saber que no primeiro andar são 4 quadradinhos e que são quantos andares? 3. Então, eu pego os 4 quadradinhos do primeiro andar e multiplico por 3 andares, que eu vou ter 12. Então, no total, são 12 quadradinhos de 1 metro, ou 12 metros quadrados. E aqui nessa daqui, eu sei que no primeiro andar tem 5 quadradinhos. E quantos andares o prédio tem? 2. Então, são 5 quadradinhos do primeiro andar vezes 2 andares, que vão dar 10. 10 metros quadrados. E aqui nessa figura, são 4 quadradinhos no primeiro andar e são 4 andares. Então, 4 quadradinhos vezes 4 andares darão 16 quadradinhos, 16 metros quadrados. O que a gente fez aqui, pessoal, é calcular a área. O que eu fiz? Eu calculei a área de cada um desses retângulos aqui. Aqui é um quadrado, mas um quadrado é como se fosse um retângulo, mas só que mais espremidinho, que o torna quadrado. E o retângulo é um quadrado que foi amassado e ficou mais comprido. Então, tá vendo esse retângulo aqui? Qual que é a área dele? A área é 12 metros quadrados. Por que que é 12 metros quadrados? Porque dentro dele cabem 12 quadrados de 1 metro. Essa figura aqui, qual que é a área dela? 10 metros quadrados, porque dentro dela cabem 10 quadrados de 1 metro. Qual que é a área dessa figura? 16 metros quadrados, porque dentro dela cabem 16 quadrados de 1 metro. Então, calcular a área, pessoal, é descobrir quantos quadrados de 1 metro um retângulo tem, uma figura tem. E a partir do que a gente fez agora, você pode observar que eu não preciso contar quadradinho. Em figuras retangulares e quadradas, eu simplesmente posso multiplicar a medida de um lado pela medida do outro lado, perceberam? Em todos esses aqui eu multipliquei 3 vezes 2, que deu 6. 5 vezes 3, que deu 15. 7 vezes 5, que deu 35. Multipliquei 5 vezes 2, que deu 10, e 4 vezes 4, que deu 16. Então, para eu calcular e descobrir a área de uma figura retangular, eu descubro quantos quadradinhos ela tem. Mas para não contar, eu multiplico a medida da base da figura pela medida da altura. Simples assim. Cálculo da área, no nosso caso, então, ele é feito com essa fórmula. A é igual a B vezes H. Ixi, professor, o que é isso? Calma, deixa eu explicar para vocês. Cálculo da área é igual a base vezes a altura. Vamos entender isso aqui e ver como que isso aqui funciona. Esse Azão aqui significa área, ou seja, quero descobrir a área. O B significa a base e o H a altura. Mas por que a altura é H, professor? Porque se aqui fosse uma outra letra A, pensa, A é igual a A vezes H, é outra coisa, a gente usa o H. Tem autor, tem professor que ensina o A pequenininho. Uns usam a letra L, entendeu? Mas não faz diferença nenhuma. Isso aqui, gente, essa fórmula é para eu formalizar a aula e para não dizer que eu não falei. Mas quem assistiu até agora não precisa de fórmula. Você sempre vai fazer o quê? Multiplicar a medida da base pela medida da altura. Ou a medida de um lado pela medida do outro lado. Mas eu tenho que ensinar a fórmula, ok? Então, essa fórmula funciona da seguinte maneira. Se eu tenho aqui um retângulo, tá vendo? Um retângulo. Nossa, que retângulo feio esse meu. Mas tá bom, tem esse retângulo aqui. E eu quero calcular a área. Eu vou multiplicar a medida da base, que é essa aqui de baixo. Deixa eu mudar essa letra aqui, que essa letra ficou errada. A medida da base pela altura, ok? Essa vezes essa. Mas a altura aqui é a mesma coisa, os dois lados. Então, para eu encontrar a área, eu multiplico a base vezes a altura. Vamos exemplificar agora fazendo com a fórmula, porque eu sou professor de matemática, eu tenho que ensinar a fórmula. Mas você que está aqui já sabe calcular sem a fórmula, ok? Vamos lá praticar. Exemplos. Calcule a área dos retângulos abaixo utilizando a fórmula. Como que eu utilizo a fórmula? Eu geralmente pego e escrevo a formulazinha aqui, bonitinha. Olha só. A área é igual a base vezes a altura. Como que usa a fórmula? Eu sei a área? Não, eu quero calcular a área. Então a letra A é A, eu estou descobrindo ela ainda. A área é igual. Eu tenho a letra B? Tenho. A base é esse valor aqui de baixo. Qual que é a base? 8. Vezes a altura, qual que é a altura? 4. Lembre-se, tanto esse lado quanto esse lado tem a mesma medida. Então esse aqui é 4, aqui é 4. Esse aqui é 8, aqui é 8. Então eu vou multiplicar esse aqui pela altura.
Veja a fórmula, 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32. A resposta, então, é 32 puro? Não. Lembra que a área eu tenho que colocar 32 metros quadrados. Por quê? Porque nessa figura tem 32 quadradinhos de 1 metro. 8 quadradinhos no primeiro andar e mais 8 em cada um dos 4 andares. Vamos para essa segunda figura aqui, utilizando a fórmula. A minha fórmula é, deixa eu fazer aqui do lado que vai ficar mais fácil. A área é igual a base vezes a altura. A área vai ser o quê? A base, que são 3 metros, vezes a altura, que são 7 metros. Então, a área é igual a 21, ou seja, 21 metros quadrados. O que eu fiz aqui foi simplesmente multiplicar a medida de baixo pela medida de cima. Então, se acontecer de um dia você esquecer a fórmula, por isso que eu disse que nessa aula você vai aprender de fato, de uma maneira que você não vai esquecer, você não precisa lembrar a área igual a base vezes a altura, não. Na hora que você se depara com um retângulo assim, eu tenho certeza que a partir de hoje você vai pegar o retângulo desse jeito aqui, tá vendo? O retângulo normal. Vou botar de outra cor. Você pega o retângulo normal e você já vai imaginar ele cheio de quadradinho, tá vendo? Então você nem vai precisar de fórmula, olha, gente, aqui tem tantos quadradinhos, tantos andares e tantos andares no prédio. Então você já vai multiplicar a medida da base pela medida da altura automaticamente sem usar a fórmula. E na verdade a gente usa a fórmula para formalizar, mas aqui a gente tem que fazer de cabeça, base vezes altura. Então eu vou passar agora 2 exercícios para a gente fazer do nada, fazer assim do zero e fazer o cálculo como se tivesse uma atividade que eu aplicaria para meus estudantes. Pedro comprou um lote de 12 metros de comprimento por 25 metros de largura. Então, por exemplo, vamos pensar nesse lote aqui que o Pedro comprou. Meu desenho é mais ou menos, só para ter uma ideia. Esse metro tem 12 metros de comprimento, esse lote, e 25 metros de largura. Qual que é a área desse lote? Qual que é a área? Qual a quantidade de superfície que ela ocupa? Ou seja, quantos quadrados de 1 metro tem aqui? Eu tenho um primeiro andar com 12 quadradinhos e tem 25 andares. Então eu vou calcular. A área é igual a base vezes a altura. A área vai ser a base, qual que é a base? 12 vezes a altura, 25. E professor, não sei resolver multiplicação não, vou te ensinar agora. 12 vezes, deixa eu botar na caneta mais grossa aqui. 12 vezes 25. Vamos lá. Começa aqui, 5 vezes 2, 10. Coloca o 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que estava lá, 6. Agora eu arredo para cá e começo com 2. 2 vezes 2, 4. 4. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou somar. 0. 6 mais 4, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. Então, vai ser 300. A área vai ser igual a 300 quadradinhos de 1 metro, ou 300 metros quadrados. Ou seja, a área dessa figura aqui é 300 metros quadrados. Vamos para uma segunda aqui, atividade. Quantos metros quadrados de azulejo serão necessários para revestir uma parede de 8 metros de comprimento por 2 metros de altura? Beleza, isso aqui é uma parede. Aí eles vão colocar azulejo nessa parede todinha, ok? Tá vendo? Um monte de azulejo. Aí a gente vai comprar em metros quadrados esse azulejo. Então, quantos metros quadrados? Vamos jogar aqui na fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Deixa eu só escrever aqui. 8 metros de comprimento por 2 metros de altura. A área é base vezes a altura. A área é a base 8 vezes a altura, 2. 8 vezes 2, 16 quadrados de 1 metro, ou 16 metros quadrados. Então, a área dessa figura é isso. Professor, toda vez que eu pegar um problema, eu tenho que fazer essa fórmula aqui, eu tenho que escrever A igual a base vezes a altura? Não. Você, nessa aula, não está aqui para aprender a fórmula. Você está nessa aula para aprender a calcular a área. O que é calcular a área? Descobrir quantos quadradinhos de 1 metro uma figura possui. Ok? Então, por isso, você faz de cabeça, 8 vezes 2. E só dar uma dica para você aqui que gosta de resolver questões.
Se você não segue o meu Instagram, segue lá, professor.davi. Lá no meu Instagram, eu posto questões nos stories todos os dias. E você responde, e quando eu posto questão de matemática, eu ainda resolvo nos stories, igual eu tô resolvendo aqui, de uma forma bem diferenciada e vai te ajudar. Então segue lá meu Instagram, eu garanto que vai contribuir bastante com a sua preparação. Então, pessoal, essa questão da área, eu vou fazer de cabeça. Você não tem que escrever a fórmula, você tem que fazer o cálculo. Você na prova de concurso tem que ganhar tempo. Então eu tô fazendo isso aqui para você aprender a calcular de cabeça para não ter que usar a fórmula. Então todas as vezes que você pegar uma figura retangular, você sempre vai lembrar que se multiplicar a base pela altura, você vai encontrar a área, ou seja, quantos quadrados de um metro aquela figura possui, beleza? Quero só revisar algumas coisas, vamos lá. O ponto de partida para calcular uma área é esse daqui, um quadrado de 1 metro. O que é um quadrado de 1 metro? 1 metro quadrado, ok? Todas as vezes que eu calcular quantos quadradinhos de 1 metro tem uma figura, eu estou calculando a área. Por quê? Porque calcular a área de uma figura é descobrir quantos quadrados de 1 metro ela tem. Agora a gente faz essa continha com o prédio, com os andares, mas eu não preciso dos quadradinhos, eu não preciso ver os quadradinhos, porque se eu tenho as medidas, eu posso só multiplicar os quadradinhos do primeiro andar pela quantidade de andares. Aprendi também que tudo isso pode ser formalizado em uma fórmula. A área igual a base vezes a altura. Que tem gente que coloca um lado vezes o outro lado, mas é a mesma coisa. Aprendi qual que é a fórmula e aprendi a resolver utilizando a fórmula. Vale lembrar a você algumas coisas. Deixa eu fazer um desenho aqui para demonstrar. Eu tenho um retângulo aqui. Não, foi tão feio que o aplicativo reconheceu como se fosse um círculo. Suponhamos que aqui é um retângulo. Esse retângulo tem 8 centímetros e aqui tem 3 centímetros. Uai, professor, como que eu faço? Como está em centímetro, eu não vou descobrir quantos quadrados de 1 metro. Eu vou descobrir quantos quadrados de 1 centímetro tem. Então, se eu fosse resolver, eu multiplicaria a base vezes a altura, ou seja, a área é igual a base vezes a altura, a área é igual a 8 vezes 3, a área é igual a 24. Mas é 24 metros quadrados? Não. Aqui eu ia colocar 24 centímetros quadrados. Por quê? Seriam 24 quadradinhos de 1 centímetro. Entendeu? Quando vai calcular, passa nesses filmes de busca policial, tantos quilômetros quadrados, ou seja, é uma floresta tão grande que tem quadrados de 1 quilômetro. Então é uma unidade de medida, mas eu comecei com metro para facilitar. Mas é isso aí. Espero que nossa aula tenha contribuído e essas atividades nem sempre vão cair tão fáceis no concurso. Como que elas vão cair? Elas vão cair de uma forma contextualizada. Essas questões contextualizadas de como vai cair isso aqui em prova, dá para fazer muito fácil. É só ter uma malícia e um jogo ali de esperteza. E isso eu vou explicar para vocês no próximo vídeo com questões comentadas diárias de figuras planas. Fique ligado no nosso canal que eu devo postar dentro de uma semana depois da data. Se você está vendo isso aqui depois, eu já publiquei questões comentadas diárias de figuras planas. Mas por enquanto é só. Um grande abraço e até mais, pessoal!